casal se separa, na maioria das vezes, os filhos ficam morando com a mãe e cabe ao pai pagar pensão alimentícia aos filhos. Sobre os tipos de pensão, vamos conversar com a advogada de direito de família, Monique Prado, e a Camila Madeira. A Camila tem 3 filhas, né, Camila? A Jossane, de 16 anos, a Lívia, de 5 e a Mariane, de 4. Bom, você se separou e o pai paga a pensão, é isso? Como é que é? Isso, nós nos separamos, né, por motivos pessoais, e a guarda também ficou unilateral minha, por ele não ter estrutura, e ficou um acordo de mais ou menos 50% do valor da pensão. Então, hoje ele paga a pensão todo mês e isso foi estabelecido, foi um consenso entre vocês ou foi determinado pela justiça? Como é que foi esse processo? Foi um consenso entre nós dois, né? Eu contatei o meu advogado, eles conversaram e eu falei, olha, é assim, porque eu consegui comprovar a renda dele. Por ele ser autônomo, então ficou X, porque de acordo com a renda que eu consegui comprovar. E daí ficou determinado na justiça? Isso, ficou determinado pelo juiz o valor que ele teria que pagar em cima da comprovação de renda dele. Monique, como que é determinado o valor dessa pensão? E o nome é pensão alimentícia, mas a gente sabe que não é só para pagar alimentos, né? Com certeza. O direito alimentar, ele envolve outras questões, educação, saúde, tudo aquilo que envolve a necessidade daquela criança. No direito, nós temos o chamado necessidade versus possibilidade. Então, para a fixação desses alimentos, você vai ver a necessidade desse alimentando e a possibilidade desse alimentante, que é o que a gente chama. Então, a possibilidade e as condições financeiras que ele tem. Então, por isso que ela bem trouxe que ela teve que comprovar o pagamento, né? Quanto que ele oferia de renda. Esse rendimento, embora a gente tenha as condições em que a guarda fique unilateral com a mãe, mas tanto a mãe pode pagar a pensão alimentícia quanto o pai. Hoje a gente tem o maior número de configurações de famílias. Mãe com mãe, pai com pai, mãe com pai. Então, na verdade, o direito alimentar é da criança e a obrigação é daquele que não está na presença da criança, no convívio da criança. Então, paga quem não mora com a criança, é isso? Teoricamente é isso. É aquele que os dois têm a obrigação de assistir os direitos da criança. A pensão alimentícia, ela não vem só como obrigação de um dos pais. Porque eu quero dizer também que a pensão não vai pagar todos os gastos daquela criança, como você falou, né? Ele paga metade, a mãe paga metade, deixando claro, porque muitas vezes tem ex-maridos que falam assim, eu estou pagando pensão para ela, como se estivesse pagando para a mulher. Muito boa. Mas a pensão é para os filhos. Sim, o titular do direito é a criança. A mãe, ela está ali, ou o pai, apenas como representante legal. Você, Camila, você trabalha fora? Eu sou confeiteira. Você trabalha em casa, faz bolos para vender. Isso. Quer dizer, você também tem as despesas com as suas filhas, você também ajuda aí com as despesas. Sim, até porque às vezes ocorre o pagamento sair atrasado, ou ele não paga, paga no mês seguinte, vencendo outra. Então fica bem complicado essa questão, porque é uniforme escolar, é transporte escolar, entendeu? É lazer, que criança também precisa de lazer e isso fica difícil para um só. Isso é complicado, né? Porque as contas, elas têm data para pagar e se a gente não paga, a gente paga a multa, tem que pagar as contas. Mas nós sabemos que muitos pais atrasam a pensão. O que diz a lei? Quanto tempo que esse pai pode atrasar e quando que ele vai preso? Porque se tem uma coisa que todo mundo fala, né, que funciona, é a prisão por falta de pagamento da pensão. Veja, existe sim métodos de execução de pagamento, é a chamada execução de pagamento pela via expropriatória, isso quer dizer dinheiro, se essa pessoa tiver conta no banco, a gente tem métodos de ir atrás para saber se ela tem esses valores em contas, mas também tem a famosa pensão pelo rito da prisão, a execução pelo rito da prisão. Esse método você precisa acumular 3 parcelas para que você consiga executar na justiça. São 3 parcelas. Mas é lógico que, em teoria, os pais não deveriam atrasar esses valores. Porque, Camila, o que a Mariana falou, né? As contas vêm, você tem que pagar, não tem jeito, tem que se virar.
E eu gostaria de saber, doutora Monique, o seguinte, em casos de não cumprimento do acordo, aquilo que foi em juiz, se o pai não cumprir à risca o que nós concordamos no momento, o que se deve fazer? É o mesmo método, a execução também. É bem interessante lembrar que o ideal é que esse acordo esteja homologado no judiciário. Mesmo quando as partes entram na conciliação, falam, não, ele me deposita todo mês. O ideal é que se homologue no judiciário esse acordo, vá procurar um advogado, um defensor público, que vá homologar o teu acordo para que depois, eventualmente, você possa executar no mesmo método, ou da prisão ou da expropriação. E agora a gente tem a participação dos nossos telespectadores através do Facebook. A Roberta Palermo, de São Paulo, fez o seguinte comentário sobre pensão. Pensão normalmente é assim, muito para quem paga, pouco para quem recebe. O que vocês acharam desse comentário dela? Eu achei perfeito, né? Porque geralmente alguns pais costumam dizer que nós usamos o dinheiro para nós, mas se pôr na ponta do lápis não dá nem para a criança. Não dá. A gente tem que se virar de alguma forma para complementar. Só para esclarecer, até que em alguns poucos casos, acho que quando a mulher não tem o trabalho dela, ela pode reivindicar uma pensão para ela, não é isso? Durante um período? Existem algumas situações onde esse casal separou. Esse casal separou, essa mulher, vamos imaginar que ela é idosa, ela não consegue se reinserir de novo no mercado de trabalho. Nessa hipótese, ela pode pedir o pensionamento. O juiz vai avaliar se as condições econômicas dessa mulher é de fato de dependência desse ex-marido. Mas, hoje em dia, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, isso tem se revertido bastante também. E a Michele Andrade, de São Paulo, tem uma dúvida. Gostaria de saber quais obrigações perante a lei que o genitor tem além da pensão. Essa é uma boa pergunta. Os pais, eles têm a impressão de que, ao pagar a pensão alimentícia, ele está isento de qualquer outra responsabilidade. Mas a bem verdade é que ele tem obrigação de conviver com aquela criança. Sim. Então, ele tem a responsabilidade de levar essa criança ao médico, ele tem obrigações das mais diversas. E você pode coibir esse pai a executar esses outros tipos se houver o abandono afetivo, por exemplo. Então, pelo meio indenizatório, você pode entrar com um abandono afetivo, mas muito para além da pensão alimentícia. Camila, o seu ex-marido participa do dia a dia das meninas? Participa, até porque, independente da guarda ser unilateral minha e o juiz ter estipulado visita quinzenal, ele pega todos os fins de semana para elas serem pequenas, né? Que bom, isso faz toda a diferença para elas, né? Vocês chegaram num acordo? Sim, sem brigas, né? O bem-estar da criança é o que interessa. Sim. E olha, no próximo bloco vamos falar sobre pensão gravídica. Você sabe o que é? O Papo de Mãe está de volta e estamos conversando sobre tipos de pensão. Doutora Monique, a gente falou aí quando os pais se separam, né, que é determinado esse valor de pensão. E quando, por exemplo, o pai desapareceu ou o pai é falecido, como é que faz? Outra pessoa pode pagar a pensão no lugar desse pai? Sim, os avós são chamados, inclusive. É a responsabilidade subsidiária dos avós. Eles são chamados, mas aí precisa ficar muito bem comprovado de que não existem os genitores, ou seja, o pai nem a mãe, e que essa criança está desamparada economicamente, psicologicamente, emocionalmente. Aí elas são chamadas para suprir a responsabilidade também. Então, quando o pai está presente, mas ele deixa de pagar a pensão, os avós podem ser acionados? Podem ser acionados. Mas os avós, eles se comprovarem em algum momento a capacidade dos seus próprios filhos, eles são excluídos da obrigação, porque a obrigação principal são dos seus próprios filhos. Camila, no seu caso, quando o seu ex-marido atrasa o pagamento, ele alega o quê? Que está sem dinheiro, está desempregado? Qual o motivo do atraso? Ele diz que houve o atraso devido ao dono da obra não fazer o pagamento na data certa. Que ele também não está recebendo. Porque, Monique, quando a pessoa está desempregada e aí ela está definido lá que ela tem que pagar a pensão, como que fica
nesses casos? Além da questão do próprio bom senso que a estrutura familiar exige, é importante observar que essa criança precisa comer. Sim. Então, mesmo em situação de desemprego, as pessoas elas são obrigadas a pagar a pensão alimentícia. E aí as pessoas perguntam, doutora, mas como que eu vou pagar? Bom, a situação hoje que a gente atravessa do nosso país de desemprego é muito grande, de fato. Mas as pessoas elas fazem um bico, elas fazem algum trabalho dentro de casa, elas vendem um bolo, elas têm outras formas de oferirem renda. Então, a pensão alimentícia, ela não recai somente no salário, ela recai em cima de benefício e qualquer outro tipo de rendimento que essa pessoa tiver. E, Camila, no caso do seu ex-marido, esse valor que vocês determinaram, ele deposita na sua conta? Ele traz para mim em casa porque ele mora perto, né? Mas em outros casos ele tem o número para poder fazer o depósito. Porque em alguns casos, por exemplo, quando esse homem... A gente está falando do homem porque, em geral, é o homem que paga a pensão. Se ele tem carteira assinada, isso pode ser descontado ali no pagamento dele diretamente, não pode, doutora Monique? Ou já combina assim, o pai já paga diretamente se é uma escola particular ou plano de saúde? O ideal é que essa pensão ela seja fixada pelo juiz, justamente para que os descontos já saiam em folha. O próprio juiz vai mandar um ofício para a empresa para que esses descontos já comecem a ser em folha de pagamento mesmo. Aí só nos casos de quem é registrado em carteira, De no quem é caso registrado. de quem é autônomo... No caso de quem é autônomo, o ideal é que esteja estabelecida a conta bancária e que ele honre com esses pagamentos. Lembrando que se não honrar, você tem métodos de execução. E aí na conta bancária fica mais fácil de comprovar esse pagamento, de que está tudo certinho. Exatamente. Assina o recibo. Camila, Assina o recibo. Eu assino o recibo. Aí também fica tudo comprovado. Entendeu? E Camila, você já ouviu falar em pensão na gravidez? Interessante que não, porque eu tenho uma filha de 17 anos do casamento anterior e eu não sabia desse direito. Não recebeu. Teria esse direito. Grávida, Teria esse direito. Para ajudar nas despesas com Sim, enxoval? a mulher, quando ela fica gestante, ela vai ter gastos adicionais que ela não tinha na sua fase solteira. Então, teoricamente, essa relação ela pode ter sido pontual. Ela não gerou uma relação. Um casamento. Um casamento, por exemplo. Mas ela gerou uma relação que deu fruto àquela criança. E aí, a partir disso, é importante que por consciência, esse pai pague. Caso não pague, você tem meios de entrar com os chamados alimentos gravídicos, que no nascimento, com vida dessa criança, vai ser convertido em pensão alimentícia. Então, é um direito garantido por lei. E é importante que essa mãe comprove que teve o vínculo afetivo com aquele pai. E aí o exame de DNA faz depois, para comprovar. No primeiro momento é fixado de forma provisional para que seja suprida as necessidades dessa mãe. Só uma dúvida, se depois mostra que aquele homem não é o pai, ela tem que devolver o dinheiro? Teoricamente, os direitos alimentares eles não precisam ser devolvidos. Qual que é a medida jurídica aí? O pai, ele entra com uma ação indenizatória contra a mãe. E se a mulher não conseguiu esse pagamento durante a gravidez, quando o bebê nasce, ela pode pedir retroativo? Olha, sim, ela pode entrar retroativo também. Ela pode falar desses custos que teve, pontuar os custos e entrar com esse valor retroativo Mas acho também. que não 17 anos depois. 17 anos. Aí eu fui com mãe com 15 anos, né? Ele tinha Passou 18. muito tempo. Olha, mãe adolescente. Mas é muito interessante mostrar que mesmo adolescente, o adolescente que está na sua fase de ingresso ao curso universitário, ele também tem direito a alimentos. Essa pensão é importante porque você não tem só os gastos com enxoval, né? Tem a questão da saúde da grávida também. A grávida tem que fazer exames, muitas vezes tem que comprar vitaminas, tomar vacinas. Então, é uma série de despesas. Sim, com certeza. Por isso a importância dos alimentos. Agora, esse processo tem que ser decidido muito rápido, porque afinal a gestação tem 9 meses, né? Sim, por isso que os alimentos são fixados, inclusive de forma provisional, e depois que vem as provas. Primeiro fixa, depois vem as provas. E daqui a pouco tem mais participação dos nossos telespectadores. Estamos de volta com o Papo de Mãe, falando sobre pensão. Monique, até que idade os pais precisam pagar pensão para esses filhos? Interessante isso, porque
a pensão alimentícia ela não se extingue automaticamente. Então, teoricamente, os direitos de alimentos eles vão até a fase do curso universitário, teoricamente. Mas o que muitas vezes acontece é que quando esse jovem completa 18 anos e chega à maioridade, ele começa a trabalhar e começa a ter prover o próprio sustento. Então, se ele tem condições de prover o próprio sustento, muitas vezes os pais, né, o pai que está provendo os alimentos, ele entra com uma ação de exoneração de alimentos. De outro modo... Para deixar de pagar. Para deixar de pagar. De outro modo, se esse jovem comprova que ele estuda, por exemplo, em período integral, em que ele não pode trabalhar, não dá tempo dele trabalhar, e o pai ainda tem a condição financeira de prover esse estudo, os alimentos, ele vai até o término do curso universitário. Camila, você falou que a sua primeira filha você teve adolescente com 15 anos, nem sabia da história da pensão na gravidez. Mas depois, o pai dela pagou pensão ou você sustentou sozinha a sua filha mais velha? Até 1 ano eu, com a ajuda da minha mãe, nós provemos sozinho. Depois disso eu fui no juiz e ficou um acordo e perdura até hoje. Eu já pedi, inclusive, uma revisional de pensão alimentícia. Porque ela está com 17 agora. Está com 17, ano que vem vai para a faculdade. E essa revisão você pediu para majorar. Aumentar esse valor da pensão, para adequar uma nova realidade? Por que você pediu essa revisão? Porque ele se formou, né? Arrumou um emprego melhor, então teria que aumentar, até porque as despesas aumentaram, né? Transporte escolar, então fica complicado sozinha. Doutora Monique, você sempre pode entrar com essa revisional? É interessante isso, porque como no direito de família, no caso de pensão alimentícia, se leva em consideração a necessidade de quem está sendo alimentado e a possibilidade daquele que está honrando com os pagamentos, a revisão ela pode ser feita a qualquer momento, tanto para diminuir quanto para aumentar. Porque, por exemplo, se melhora a situação daquele pai e ele continua pagando pouco, pode pedir para ele pagar mais de acordo com a realidade dele. Sim, e da mesma forma, se chegar na adolescência, esse jovem começar a trabalhar e conseguir contribuir, mas ainda precisar da pensão, você pode entrar com uma revisional para diminuir. Esse pai, ele entra para diminuir. Mas, comumente, existem promoções e ele consegue uma condição financeira melhor. E aí, teoricamente, ele tem condições de prover melhor esses alimentos. Tá, e olha, a gente tem mais participação dos telespectadores. A Cibele Daniel, de São Paulo, tem uma questão bem específica. Meu filho tem 5 anos. O pai paga R$ 180 de pensão. Ele precisa de óculos e fazer alguns exames. O pai não dá 1 centavo a mais e não divide mais nada. O juiz pode obrigar a dividir os custos dos óculos, remédios e exames? Eu aconselharia, nesse caso, que ela ajuizasse uma ação revisional de alimentos. Mas como a urgência dela é tamanha, por conta dos óculos, tentaria conciliar, conversar com esse pai, pelo menos pontualmente, até que ela consiga êxito na ação revisional. Porque a vida é feita de imprevistos, né? Às vezes tem uns extras aí, né? A criança pode se machucar, ter alguma necessidade, e daí isso não cabe dentro da pensão. O pai e a mãe precisam conversar para dividir esses gastos que são inesperados? O ideal é que se fosse sempre à luz do bom senso desses pais, né? O que na prática acaba não acontecendo. Se ela conseguir, no caso da nossa telespectadora, se ela conseguir comprovar que as condições econômicas dele melhoraram e que essa criança está tendo mais gastos em decorrência da questão de saúde, por exemplo, os alimentos provavelmente vão ser majorados. Camila, você consegue chegar num consenso com o seu ex-marido quando surgem assim esses gastos que não estão previstos? Sim, consigo. Ah, que bom, né? Que Graças a vocês Deus. têm uma boa relação. Sim. Agora, o juiz, na hora de determinar essa pensão, claro, vai levar em consideração quanto que aquele pai ganha, quanto que o ex-casal recebe. Mas também tem que levar em consideração o número de filhos, né? Eu fico imaginando, a pensão que é paga para quem tem um só filho não pode ser a mesma para quem teve 3 filhos, né? Sim, aí, novamente, a gente entra na questão possibilidade, porque foi alterada a condição de possibilidade. Vamos supor que esse casal está separado, ele paga a pensão alimentícia e ele constitui um novo lar. Neste novo lar, ele constitui uma nova família que tem um novo filho e tudo mais. Se ele conseguir comprovar que
houve alteração econômica, de novo pode ser diminuída a pensão, infelizmente pode ser diminuída em favor daquele outro filho, para que todos ficam numa condição de paritariedade, igualdade entre os filhos. O duro é quando esse pai se separa de novo e aí tem várias pensões para pagar, né? É muito comum, muitos inclusive. filhos, muitas pensões. Mas quer dizer, a gente comentou no começo do programa, né, que para esse pai, por exemplo, ser preso, ele precisa ficar 3 meses sem pagar a pensão. Aí como é que a mãe faz durante esses 3 meses? São só ritos diferentes. Você tem o rito da pensão, você tem o rito da prisão e você tem um rito expropriatório. No rito expropriatório, por exemplo, você pode executar e achar valores na conta bancária e tudo mais. Expropriatório é cobrar dele. E cobrar dele para que, de fato, você tenha aquele valor em mãos o mais rápido possível, porque realmente a criança precisa suprir essas necessidades. E depois ele tem que pagar os atrasados. E justamente os atrasados que ele vai pagar na pensão e o corrente. Ele não pode esquecer dos atrasados e sempre... E ele é solto quando é quitado paga todo o valor. Tudo que deve. Sim, ou o que costuma acontecer nos casos práticos, as pessoas costumam fazer acordos, né? Para que muitas vezes a gente tem situações onde a pessoa já deve 30 mil reais de pensão. Então ela faz um acordo, paga um montante considerável desse acordo, porque ela pode ficar até 30 dias, né, na prisão, presa, por conta dessa pensão, paga-se esse acordo e aí depois continua honrando. Se desonrar, executa de novo. Camila, você estabeleceu um reajuste anual para essa pensão, por exemplo, com base, não sei, na inflação, ou em algum índice? Bom, no caso, por ele ser autônomo, naquela época eu comprovei a renda. Agora, eu não tenho mais como comprovar porque eu não tenho mais acesso aos documentos dele. Mas ele tem um bom senso e eu também. De acordo com o que ele vai trabalhando, ele vai aumentando por conta própria e dá um extra por fora. Mas... O comum nesses casos, Mariana, é que fique fixado em cima do salário mínimo, justamente para que não tenha defasagem. O importante é a gente sempre pensar no bem dessas crianças, né? Os pais se separaram, mas as crianças ficam e precisam aí, tem várias necessidades. Doutora Monique, muito obrigada pelas orientações. Tem rede social para deixar? Eu queria deixar meu Instagram, Monique Prado, você me acha lá. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Olha, e este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita informação para todos os tipos de família, porque a gente acredita que cada família seja única. Até a próxima.